E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de inglês aqui do Eno, certo? Nós vamos para uma aula extra, porque como eu falei na última aula, aula 10 da apostila, elas são só questões basicamente da US. E aqui no Eno, nosso foco não é a US, então nós vamos repor essa aula, né, no caso agora, por questões relacionadas mais ao Enem, certo? Tendo em vista que o foco do Eno é esse. Então vamos para essa aula extra. Então o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos resolver algumas questões, 3 questões que eu escolhi da apostila 3, né, de questões variadas, 3 questões, e outras 2 também do Enem, mas que não estão nesse caso nessa apostila 3, beleza? Para a gente começar, temos aquela nossa velha frase de sempre, a de hoje é assim: If you don't like the road you're walking, start paving another one. Então, o que ele diz? Diz que se você não está gostando da estrada que você está andando, que você comece a construir, a asfaltar outra estrada. Então, quando você está indo por um caminho que não vai, você vê que não está indo tão legal, então você vai à procura de outro, você constrói o seu próprio caminho e vai conseguir fazer, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter resolução de questões escolhidas na apostila 3, como eu falei, e 2 questões extras do Enem também, mas não da apostila, beleza? Então vamos lá para a resolução de questões. A primeira questão, ela nos traz uma imagem com uma cadeira e uma frase em cima, né? Vamos começar pelo enunciado para ver o que ele quer da gente, né? Ele diz assim: a afirmação feita sobre a cadeira do anúncio permite inferir que... Então, a afirmação feita sobre a cadeira. Então, eu sei que ele vai fazer uma afirmação sobre a cadeira. Ele vai dizer que a cadeira é alguma coisa. E ele me disse que é um anúncio, né? Ele fala assim: If your Harvey Prober wobbles, straighten your floor. Então, é isso que diz sobre a cadeira. Ele fala assim: If your Harvey Prober, ou seja, se a sua... essas 2 palavras é a marca da cadeira, né? Harvey Prober. Então, se a sua cadeira dessa marca aí wobbles, ou seja, balançar, oscilar, o que acontece? Ele diz straighten your floor, ou seja, endireite o seu chão. Então, o que ele quis dizer com essa afirmação? Que se essa cadeira oscilar, balançar, você tem que endireitar o seu chão e não a sua cadeira. O que ele quis dizer com isso? Na letra A ele fala: podemos inferir que a maior parte dos pisos hoje em dia apresenta algum tipo de desnível. É isso que ele quer dizer, sendo que é um anúncio de uma cadeira, então ele está vendendo essa cadeira. Ele está falando dos pisos? Acho que não, né? Cadeiras Harvey Prober podem ser ajustadas aos desníveis do chão? Será que é? Se a cadeira está bamba, ela não é uma Harvey Prober. Ele falou isso? Que se a cadeira está bamba, né, oscilando, balançando, ela não é uma Harvey Prober? Não é isso que ele quer dizer, né? A letra D. Cadeiras Harvey Prober são anatômicas e perfeitas. Então, a partir do anúncio, essa afirmação que ele faz, né, que se a cadeira balançar, a culpa é do chão, então ele está dizendo o quê? Implicitamente ele está dizendo que as cadeiras são anatômicas e perfeitas. Certo? Porque se ela balançou é porque ela se adaptou ao seu piso, que é irregular. Certo? Então, qual seria a resposta? A resposta seria a letra D, né? Que elas são anatômicas e perfeitas. Tudo bem? Então, dessa questão a gente pode tirar 2 palavras, basicamente, que são importantes para acrescentar no vocabulário, que a primeira é wobbles, que está conjugada, né, na terceira pessoa, wobbles, que seria o verbo to wobble, que é balançar, oscilar, que foi usado conjugado, como eu falei, wobbles, certo? E outra palavra é straighten, que é endireitar, né? Se for só a palavra straight, até o T, né, straight, quer dizer direito, certo, entre outras coisas. E quando é utilizado com o N no final, straighten, é endireitar, né? Passa a ser um verbo endireitar. Tudo bem?
próxima questão, temos um texto e um enunciado que eu modifiquei um pouco, traduzindo aí o enunciado para ficar mais fácil já de cara. Ele fala assim: o título que melhor dialoga com o texto e a foto acima é... Então, nós temos aqui uma foto de uma família, num restaurante, possivelmente, né? Comendo bolo e tal. E ele fala assim: Sarah's Corner Cafe in Strasburg, Pennsylvania, has started offering families 10% off their check if they can put their phones in a basket and refrain from looking at them. Então, ele diz o quê? Sarah's Corner Cafe, ou seja, o café da esquina de Sarah, lá nessa cidade de Strasburg, na Pensilvânia, está oferecendo às famílias 10% de desconto, né, no que eles gastarem, se eles conseguirem colocar os seus telefones numa cesta e pararem de olhar para eles. Então é isso que o texto diz, ele é muito claro o texto. E, com certeza, você sabendo o que o texto diz, já dá de cara para responder a questão. Então ele está perguntando: o título que melhor dialoga com o texto e a foto acima é... Ele pede que nós coloquemos um texto, um título, que se encaixe com a foto e com o texto. Primeiro diz assim: 10% discount for families not checking phones through dinner. Então, 10% de desconto para famílias que não olham o telefone durante o jantar. E aí, será que fica legal? Esse título tem tudo a ver com a família que está comendo e com o texto que ele diz que vai dar 10% de desconto, certo? Então, possivelmente é essa aí. Vamos ver a B. Mobile phone use while driving now banned. Então, telefone celular, o uso de telefone celular durante a direção, quando está dirigindo, agora foi banido. É isso que está falando a imagem com o texto? Não, né? Então vamos para C. 10% discount on mobile phones and free meal. 10% de desconto em telefones celulares e comida, refeição de graça. É isso que falou o anúncio? Disse que ia ser de graça? Não, ia dar 10%, né? Então não pode ser a C. Letra D. Don't miss the deal. 10% discount on mobile phones. Então não perca essa oferta, né? 10% de desconto em telefones celulares. É isso que está falando? Não, ele está falando de um café, né? Que comida, e vai dar desconto para as pessoas para as famílias que não olharem ao telefone enquanto estão ali se alimentando. Então, aquela que mais responde, né, o título que melhor dialoga com o texto e a foto, com certeza é o primeiro, né? Que é 10% de desconto para famílias que não olham os telefones durante o jantar. Tudo bem? Letra A é a resposta dessa questão. Dessa questão nós também podemos pegar algumas informações interessantes a respeito principalmente da gramática. Porque em inglês eles utilizam esse apóstrofo, né, que é esse sinal aqui, esse apóstrofo com um S, para indicar o quê? Indicar a posse. Então esse apóstrofo S, no final geralmente de nome de pessoas, ele indica o quê? Posse. Por exemplo, no texto nós tínhamos Sarah's Corner Cafe. Então, seria o quê? Uma cafeteria da esquina da Sarah. Então, esse apóstrofo S indica uma posse de alguém. E a posse da pessoa que está com esse apóstrofo S. Então, esse café da esquina, de quem é? Da Sarah. Entendeu? Então, sempre que tiver esse apóstrofo S perto de nomes de pessoas, esses nomes, né? E tem uma coisa logo depois, essa coisa é de posse dessa pessoa que está com esse apóstrofo S. Como no segundo exemplo, nós temos John's house. John's house. Então, eu tenho o nome, né? Uma pessoa, John, tem o apóstrofo S e tem a palavra house, que é casa. Então, o que essa frase quer dizer? Que eu tenho uma casa e de quem é essa casa? Do John. Então, John's house quer dizer casa do John. E a mesma coisa de eu falar the house of John. Só que é mais comum se utilizar essa forma de escrita com John's house e não the house of John. The house of John é mais uma tradução literal
português, né? A casa do John. Então, preferencialmente, eles usam o apóstrofo S. E tem outro caso com palavras que terminam em S. Palavras que terminam em S, eles podem colocar assim, por exemplo, no exemplo que tem Carlos Car. Eu posso colocar o apóstrofo S, mas também eu posso omitir o S e colocar só o apóstrofozinho no final. Então, fica do jeito que está aí, Carlos Car, porque a pronúncia não muda, né? Vai mudar apenas a escrita, com apenas o apóstrofo. Então, dessa forma ou dessa forma, né? Nas duas formas aqui abaixo, estão corretas e referem-se ao carro de Carlos, né? Lembra disso, sempre que tem o apóstrofo S e tem uma coisa logo em seguida, um objeto e tal, ela vai se referir, né? Vai ser de posse da pessoa que está junto com o apóstrofo S. Tudo bem? Próxima questão, ela tem um texto, né, que fala, que eu retirei só o primeiro parágrafo, que é o que ela fala, que ela pede na questão. O título do texto é uma data, né, 1980. E ele fala assim, de acordo com o primeiro parágrafo, podemos concluir que o autor do texto. Vamos lá, ele fala assim. A lot has been said recently about the lost generation. Né? Então, muito tem sido dito recentemente sobre a geração perdida, né? Lost generation. The years when nothing really important happened in the world. Então, os anos em que, quando nada de realmente importante aconteceu no mundo. Está falando sobre essa geração perdida. As a full and proud member of the 80s, então, como um completo e orgulhoso membro desses anos 80, I have always been offended with this title that was probably given. Então, eu sempre fiquei ofendido com este título, que foi provavelmente dado, né? That was probably given by a frustrated journalist. Foi dado por um jornalista frustrado. Who couldn't totally understand the real importance of those unforgettable years. Então, por um jornalista frustrado que não conseguiu entender completamente a real importância desses anos inesquecíveis. Então, o texto fala sobre uma opinião, né, que é dita, né, pelas pessoas dos anos 80, né, que nesses anos 80, né, de 80 a 89, não aconteceu nada de importante no mundo, né? Então eles falam como se fosse uma lost generation, uma geração perdida. E o autor desse texto mostra uma visão diferente. Ele diz que, como um membro que viveu nesses anos 80, ele se sente ofendido por causa desse título que deram, né, de Lost Generation, que foi dado, provavelmente, ele fala, por um jornalista frustrado. Então, de acordo com o primeiro parágrafo, podemos concluir que o autor do texto aceita e aprova o fato de a década de 80 ser chamada de a década perdida. Ele aceita? Não. Ele diz que ele fica ofendido com isso. Então, A não é. B. Reprova o título dado à sua geração e atribui tal título a provavelmente um jornalista desinformado. Muito bem. Então, ele fala que ele reprova esse título e diz que possivelmente foi dado por um jornalista desinformado, né? Frustrado. Então, a resposta é a letra B. Mas vamos ver os outros itens. A letra C. Entende totalmente porque a década de 80 é considerada uma década perdida? Não é isso que fala, não é mesmo? D. Se sente triste pelo fato de ter participado de uma década em que nada de importante aconteceu. Então, se a pessoa não estiver muito atenta, ela pode cair nessa questão e achar que realmente é essa a resposta, né? Porque ele fala realmente que está ofendido, né? A pessoa pode levar para esse lado e pensar que esse item, mas precisa realmente ler todo o item e comparar com o que o texto pede e com o enunciado. E a letra E reprova o título dado à década de 80, sim, ele reprova, mas concorda com o jornalista que cunhou tal título. Ele não concorda com o jornalista. Ele diz, a frustrated journalist who couldn't totally understand. Então, foi dado por um jornalista frustrado que não conseguiu entender totalmente essa importância dos anos 80. Então, ele reprova o título sim, mas ele não concorda com o jornalista. Beleza? Então, resposta letra B. A partir desse
dessa questão, a gente pode também aprender mais algumas coisas. De ver como uma questão a gente pode aprender outras coisas além daquilo que é pedido. Então, nessa questão não tem nada a ver com essa parte da gramática, mas nós podemos retirar dessa parte da questão e entender outras coisas. Nós vimos que o apóstrofo S ele queria dizer posse quando estava se referindo a pessoa, né? Geralmente pessoas, né? Então, se for dizer Davi's computer, estou dizendo o quê? O computador de Davi, né? Agora, quando eu tenho um apóstrofo S relacionado a uma data, eu vou estar me referindo a um percurso do tempo, né? Um decorrer do tempo. Então, se eu disser, como tem 1980 em um S, ou um apóstrofo S, eu vou estar me referindo aos anos 80. Certo? Então, eu tenho 3 formas de falar esses anos 80 em inglês, né? Eu posso escrever 1980 e colocar um S, né? Que eu falaria 1980s, 1980s. Ou eu colocaria um apóstrofo e um 80 e um S, né? Que ainda continua sendo 80s. Ou então eu escrevo por extenso, porque ficaria the 80s, né? Os anos 80. Então, são essas 3 formas que eu posso encontrar para falar sobre datas, né? Então, podia ser os anos de 1990, seria 1990 e um S no final, ou com um apóstrofo S. Ou então só um apóstrofo 90 e um S. Ou então the 90s, né? Então, essas são as formas de se falar a respeito de um decorrer de ano, né? Por exemplo, a década de tal, como a gente fala nos anos 80, nos anos 60, certo? Outra coisa que nós vemos aí é na primeira linha, né, do texto, ele fala assim, a lot has been said. Então, o que seria esse a lot? A lot. A lot quer dizer muito, né? Então, muito, né? Então pode ser a lot, pode ser similar, very ou too much. Então, claro que em situações diferentes, né? Mas em geral o significado sempre vai ser de muito. Então, a lot. Então, você vai dizer assim, a lot of people, quer dizer, muitas pessoas. A lot of food, muita comida, né? A lot of qualquer coisa, então muita coisa. A lot quer dizer muita coisa. No texto ele fala, a lot has been said. Então, muito tem sido dito, né? Porque said é dizer, né? No passado, said. Então, a lot, muito. E temos aí o verbo conjugado, né? No caso aí, está agindo com um adjetivo, né? Que é last generation, que no caso seria geração perdida. Então ele está agindo como adjetivo porque ele está na frente, né? Ele está à frente do substantivo. O substantivo é geração e como em inglês o adjetivo vem antes, nesse caso o last vai estar agindo como adjetivo, né? Mas como verbo, ele é o verbo lose, que no passado fica lost. Tudo bem? E agora vamos para outras questões que não são dessa apostila, né? Mas estão também no Enem, certo? É uma questão do Enem de 2015 e ele fala assim, o título do texto é 36 Hours in Buenos Aires. O enunciado diz, nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentado como a capital argentina que... Em outras aulas eu já falei para vocês que quando geralmente tem um texto pequeno, eles vão quase sempre pedir alguma coisa que está mais para o final do texto. Então, né, a gente, olhando para o último período desse texto, nós vemos que ele já dá a resposta, né, de uma certa forma, dá a resposta para o que a gente precisa. No último período ele fala assim, even with the uncertain economy, então, mesmo com a economia incerta, certo? Uncertain é incerto. The creative energy and the present spirit of porteños, né? Então, a energia criativa e o espírito empreendedor dos portenhos, as residents are called, né? Como eles são chamados, as pessoas que moram lá, na Argentina, prevalece, né? Então, prevalece o quê? É só olhar, né? Just look to the growing ranks of art spaces. Então, é só olhar para o aumento nos espaços artísticos
boutiques, restaurantes e hotéis. Então, a gente já vê que ele falou de uma crise, né, uma incerteza econômica, mas mesmo assim disse que prevaleceu essa energia criativa e o espírito enterprise, né, que é empreendedor, certo? Então vamos ver o que ele diz nos itens. Ele fala assim: é apresentado como uma capital argentina que parou de atrair apreciadores da gastronomia devido ao alto valor de sua moeda. Ele não fala isso, ele diz que cresceu várias coisas, né, como boutique, espaço de arte, restaurante e tal. Então não teve essa parada, né, das pessoas virem lá para apreciadores da gastronomia. B. Teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza da economia. Né? A pessoa pode ver que tá falando aqui de energy, então tá falando de enterprise, parece empreendedor, tá falando de economy, vou marcar. Mas não, ele não foi afetado, né? Porque ele fala que foi even with the uncertain economy. Então, even quer dizer mesmo com a economia incerta. Tá? Então, não pode ser a letra B. Letra C. Manteve sua elegância e espírito cosmopolita, apesar das crises econômicas. Nós podemos perceber que não foi dito isso nesse final. Mas, no começo ele fala isso. Mas, essa parte do final, ela nos endossa a responder que é sim essa questão, a letra C, certo? Vamos ver logo as outras. Foi marcada historicamente por uma vida financeiramente estável, com repercussão na arte. Não, ele não falou isso, certo? Foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística. Não. Vamos ver aqui o texto do início agora. Fala assim: Contemporary Argentine History, né, a história contemporânea argentina, é uma montanha-russa, né? It's a roller coaster of financial booms and cracks, né? Que é uma montanha-russa de elevações e quedas no mundo financeiro. Aí ele fala que but through all the highs and lows, né? Então, mas nesses altos e baixos, uma coisa permanece constante. One thing has remained constant. Ele fala Buenos Aires, graceful, elegance and cosmopolitan cool. Então a gente tá vendo cosmopolitan, parece cosmopolita, né? Como ele tá falando lá embaixo. Então, apesar desses altos e baixos, né? Ele fala but through all the highs and lows, apesar desses altos e baixos, o que permanece? Elegance, né? Elegância, e cosmopolitan cool, que é esse espírito cosmopolita. Então, tanto essa parte como a outra parte do final, elas nos levam à alternativa C, que ele fala, apesar das crises econômicas, esse espírito permanece e essa questão de, digamos, né, resiliência permanece. Certo? É importante vocês verem que a gente acabou de falar da questão do apóstrofo S, indicando posse. Então, nós vemos aqui, Buenos Aires, com S no final, graceful, elegance and cosmopolitan cool. Então, nós estamos falando de quê? Da elegância e do espírito cosmopolita de Buenos Aires. Então, eu não precisei usar o of, que é o OF, né, para indicar posse. Eu apenas utilizei o apóstrofo S. E como eu falei para vocês, quando eu termino em S, eu não preciso botar o Szinho depois do apóstrofo, mas ele escolheu botar. Então, ele poderia muito bem tirar esse segundo S, para não ficar essa repetição. Certo? Então, vemos aí uma aplicação já do que a gente acabou de ver em questão anterior. Beleza? Então, o item certo, com certeza, é o item C. Certo? E mais uma questão nós temos aqui. Ela fala assim: Glória Evangelina Alzandua, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as. Então, o que essa autora americana de origem mexicana está tentando evidenciar? Na primeira, antes da gente ler o texto, a gente vê o contexto, né? A gente fala embaixo aqui, ó, na descrição, ela diz assim: Women Writing Resistance, né? Mulheres escrevendo resistência. Então já percebemos que é uma coisa, não é um textozinho sobre qualquer coisa aleatória, ou sobre fantasias, ou sobre outras coisas, mas sim está falando sobre resistência. Então,
falando sobre o papel da mulher, com certeza, certo? Então, só por essa indicação ao final do texto, a gente já pode ter alguma ideia do que vai ser a resposta. Então, na citação, o intuito da autora é evidenciar as. No começo ela fala assim: Why am I compelled to write? Então, por que eu sou compelida a escrever? Né? O que é compelida? Porque é o que me estimula a escrever. Então, somente por essa pergunta do início, eu já conseguiria responder a pergunta. Na citação, o intuito da autora é evidenciar o quê? As razões pelas quais ela escreve. Porque ela inicia o texto falando Why am I compelled to write? Né? Por que eu sou compelida a escrever? Aí ela já fala because. E ela fala because é o quê? É por quê? Quando eu faço uma pergunta, eu uso why. Quando eu respondo, eu uso because. Então, ela está dando motivos. O because, ele me dá uma resposta, um motivo. Então, ela repetiu because aqui, depois because. Então, ela vai me dar vários motivos pelos quais ela está escolhendo escrever. Because the writing saves me from the complacency I fear. Because I have no choice. Porque eu não tenho escolha. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Então, porque eu tenho que manter o espírito da minha revolta e o meu espírito vivos, né? Because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. Ou seja, porque o mundo que eu crio na escrita compensa pelo aquilo que o mundo real não me proporciona, certo? By writing, I put order in the world, giving it a handle so I can grasp it. Então a gente vê que ela tá várias vezes dizendo because, ou seja, ela está mostrando as respostas para aquela pergunta que ela começou. Então, por que ela é compelida? Por que ela tem aquele entusiasmo de escrever? E ela dá os vários porquês, certo? Então, com certeza, a resposta para a pergunta seria as razões pelas quais ela escreve. Tudo bem? Então, pessoal, era isso, né? Que vocês possam assistir essa aula, possam tirar alguma dúvida, que queiram, pode entrar em contato, certo? Então, estamos juntos aí. Thanks. That's all, folks. Abraço.